Bom estar aqui, rever alguns irmãos aí que faz tempo que eu não via. Graças a Deus. Tá bom não? Tá bom, esse aqui tá bom. Esse aqui tá bom. Tá bom, obrigado. Estou vindo aí de várias viagens, várias campanhas, trabalhando com pastores, que é o meu chamado, né? Visitando muitos lugares e graças a Deus aprove ao Senhor que estivéssemos juntos nessa noite, né? E eu pretendo, amados, conversar com os irmãos nesses dias, tendo como base o texto que está em Romanos capítulo 8, versículo 28, que os irmãos conhecem assim, de baixo para cima, de cima para baixo, de esquerda para direita, direita para esquerda, né? Então eu queria tomar algumas palavras desse texto. Será que alguém pode montar para mim aqui o quadro branco aqui? Eu tenho uma apreciação pela palavra de Deus, além do fato dela ser a palavra de Deus, ela é e contém a palavra de Deus, ela é lâmpada, é luz para mim, mas tem uma característica na palavra que eu acho que vocês vão concordar comigo, que eu comparo assim a um bolo de camadas. Porque você lê um versículo e ele lhe fala muito forte, muito profundamente, e daí um tempo você abre o coração e vai ler esse versículo e ele tem mais uma camada embaixo. É assim ou não? Aí você lê de novo e descobre que o fundo era falso, tem mais coisa embaixo. E eu louvo a Deus pela eternidade, porque vai nos dar tempo de conhecer a palavra. A palavra é inesgotável. Quando alguém pensa que conhece algum texto, descobre que conhece nada. E ele vai nos falando cada vez mais. E é com esse espírito que eu gostaria que a gente estivesse nesta noite, para a gente ler esse texto assim muito conhecido. E eu queria apelar aqui à capacidade de estudo dos irmãos, a capacidade de busca. Eu queria assim desafiar os irmãos para a gente estudar esse texto aí, extrair algumas palavras dele, e a partir desse texto a gente aprofundar e caminhar aqui. Eu quero destacar 3 palavras nesse versículo. Vamos ler o texto? Vamos ler o texto? Romanos 8, 28. É claro que você nem precisaria ler, mas eu acho que é bom ler. Por mais que a gente decore, eu conheço um irmão, que é o Christian Shen, eu creio que a maior parte que conhece, que ele diz que antes de pregar em cima de um texto, ele lê no mínimo 30 vezes aquele texto. Quando ele lê 30 vezes o texto, ele começa a entender o português do texto, para depois começar a ter assim um pouco de revelação do texto, que já não é português, é uma outra coisa. Então, por mais que você tenha lido um texto, lê de novo. E dias atrás, nós estávamos lendo lá em casa, estamos lendo Filipenses, eu, minha esposa e meu filho. Aí terminamos o capítulo 4, ele falou, bom pai, onde é que nós vamos começar? Eu falei, vamos começar do capítulo 1. Mas de novo, eu falei, vamos de novo. Aí chegamos até o capítulo 4, eu falei, e agora, para que nós vamos fazer? Vamos começar o capítulo 1. Um livro novo, vamos começar do 1. E graças a Deus ele está começando a entender algumas coisas de Filipenses, mas assim, quanto mais você lê um texto, mais aquele texto vai falando. Eu gosto muito da leitura da Bíblia, assim, de Gênesis e Apocalipse. Eu acho que todos devemos ler todas as cartas, ler a carta toda e depois ler versículo por versículo, estudar versículo por versículo. Mas é bom você aprofundar em cada versículo, fazer uma exegese, fazer um estudo mais profundo em cada texto, tá bem? Então Romanos 8, 28, o que é que diz aí?
E sabemos que todas as coisas contribuem ou cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Pai, em nome de Jesus Cristo, nós sabemos, Pai, que esta palavra foi inspirada pelo Teu Espírito, e Paulo, usado pelo Senhor, escreveu isso para nós. Deus, nós precisamos do mesmo Espírito para interpretar essa palavra para nós. Que o Espírito do Senhor possa, da mesma forma que interpretou a Escritura, possa interpretar a leitura, Senhor. Pai, traz essas palavras ao nosso coração. E ao final desse tempo aqui, Pai, nós possamos dizer que o Senhor realmente falou a nós. Que não fiquemos só na constatação da letra fria, mas que realmente o fogo do Teu Espírito marque os nossos corações com a Tua palavra. Em nome de Jesus. Eu quero destacar 3 palavras desse versículo. Quais palavras você destacaria desse versículo aí? Destaque 3 palavras para mim. Vamos ver se a gente está com a mesma percepção. Chamado, propósito, sabemos, contribui, todas, amém. Isso é muito bom. São palavras que estão assim saindo do texto para você. É muito bom isso, é muito bom. Mas eu quero destacar com vocês 3 palavras: sabemos, amam e chamado. Eu não sei se vocês concordam comigo, que nós temos enfatizado nessa palavra muito o chamado, mas temos enfatizado pouco o sabemos e o amam. Não sei se vocês concordam comigo. Sim ou não? Estou certo ou errado? Vocês concordam comigo? Tá? A gente tem enfatizado muito o chamado, mas a gente não enfatiza muito o amor ao Senhor e não enfatiza o sabemos. Infelizmente, nós temos uma mentalidade grega. A nossa sociedade ela é muito influenciada por uma mentalidade grega. Então, quando nós falamos sabemos, nós pensamos em informações. Por exemplo, você sabe determinada coisa, eu falo, sei. O que isso quer dizer? Eu já ouvi falar e eu já pesquisei. É assim ou não? Quando a gente pensa em alguém que sabe alguma coisa, a gente quer dizer que aquela pessoa tem informação mais profunda do assunto. Então isso é uma mentalidade grega. A mentalidade grega, ela não é de tudo ruim, mas nós temos que lembrar que a Bíblia foi escrita por judeus. Ainda que escrita na língua grega, mas era escrita com uma mentalidade judia ou hebraica. Então, quando a palavra dizia e sabemos, quando a palavra diz sabemos, não está se referindo a informações, está se referindo à experiência. Por exemplo, José não conheceu a Maria enquanto ela não deu à luz ao seu filho Jesus. A mentalidade grega diz o quê? Qual a interpretação com a mentalidade grega? Que José não tinha informação a respeito de Maria. Mas o que o texto está dizendo? O que conhecimento o texto está falando ali? Está falando que José casou com Maria por correspondência? José entrou nessa sala de bate-papo aí e pôs o nome dele lá e apareceu um tal de Maria? Então eles não se conheceram e somente pela internet, e depois um dia se encontraram e se casaram? É isso que o texto está dizendo? José não conheceu a Maria. O que significa? Não tinha experiência marital, não tinha intimidade física. Não coabitaram. Então a palavra conhecer significa experimentar,
ter uma experiência com a pessoa, que foi o caso ali. Interessante que mesmo na língua portuguesa, a palavra saber, ela vem da mesma origem da palavra sabor. Muda alguma coisa ou não? Muda alguma coisa? Nós não sabemos falar português, esse é o fato. A linguagem de imprensa, a linguagem televisiva, a linguagem de jornais ocupam no máximo 300 palavras. Você sabia, não? Que os jornais são escritos com 300 vocábulos mais ou menos? A Bíblia, não essa linguagem de hoje, mas a Bíblia, essa que nós usamos comumente, ela emprega em torno de 3.000 vocábulos. Tem vocábulo na Bíblia que nós não usamos. Por exemplo, compungiu-se-lhes o coração. Quando é que você usou isso essa semana? Bom, eu disse a vocês que a linguagem de imprensa tem 300 vocábulos, a nossa Bíblia ela tem cerca de 3.000 vocábulos, mas a língua portuguesa tem em torno de 10.000 vocábulos. Então, na realidade, a gente não fala português, ou melhor, a gente não conhece o português. Então, por exemplo, quando você come alguma coisa, você diz assim, essa comida me sabe bem. É um português. Por quê? Significa que essa comida tem um bom sabor para você. Pois bem, amados, a palavra saber vem da mesma origem da palavra sabor. Então, estou lhe dando aqui algumas informações para a gente começar a entender o que Paulo quer dizer com essa expressão dele, sabemos. Nessa mesma linha, quando Paulo fala no capítulo 4 de Filipenses, quando ele agradece aos filipenses pela oferta que eles mandaram, ele diz assim, olha, eu não estou falando ao meu respeito, como se eu tivesse alguma necessidade que fosse suprida por vocês, então eu estou agradecendo a Filipenses 4:10. Mas ele diz assim, eu estou falando de vocês. Está ruim mesmo, né? Me daí. Eu estou falando a vocês, e ele diz assim, porque eu já estou instruído. Você lembra desse texto? Em que é que ele foi instruído? Como é que é isso aqui, Rui? Tá ligado? Tá ligado? Tá ligado? Não? Tá. Então, quando o texto diz assim, e sabemos, na realidade, o que ele está querendo dizer? Hã? Não, mas a palavra saber, o que ele está dizendo com isso? Quando Paulo diz assim, eu já fui instruído em todas as coisas, é o texto que eu estava citando. Eu sei como passar por naufrágio, por nudez, por aflição, por fome, por fartura, por escassez. Em todas as coisas eu fui instruído. Como é que ele foi instruído? Ele se assentou com alguém que pegou uma apostila e falou para ele a respeito de naufrágios. Ele sentou com alguém que explicou para ele a respeito de fomes. Foi isso, não? Como é que ele foi instruído? Pois é. Então, quando Paulo fala assim, e sabemos, o que ele quer dizer? Eu experimentei, eu sei o sabor disso que eu estou falando. Todas as coisas cooperam, então eu sei. Eu estou instruído. Eu experimentei esse negócio. Me perdoe por eu estar enfatizando isso. É porque eu tenho escutado tanto esse versículo citado
por pessoas que diz assim, e sabemos que todas as coisas. Mas essa pessoa mete o fusquinha dela, o único fusquinha, num poste, e ela fica aflita. Ela perde o emprego, fica chateada. O ladrão assalta e ela fica angustiada. Peraí, e o sabemos, onde é que ficou? Estão me compreendendo, amados? Então esse sabemos, ele é mais intelectual, ele é mais judeu, ele é mais grego do que hebraico. Ele é mais uma questão de ter informação a respeito do que ter uma experiência com o fato. Eu não sei se eu estou conseguindo expressar o que eu quero. Os irmãos estão me compreendendo, não? Então tem duas formas de saber. Tem um saber que é aqui na cabeça e tem outro saber que é aqui no coração. Por exemplo, vou te dar uma outra história. Quando Marta manda chamar Jesus, Marta e Maria, manda chamar Jesus, porque o irmão delas estava enfermo, Jesus não vem imediatamente. Vocês se lembram? Quando é que Jesus chega? Pois é, e era amigo dele, hein? E era amigo dele. O amigo que está doente vem depois de 4 dias. Quer dizer, era amigo dele. Já parou para pensar nisso, não? Pois é, quando Jesus chega, o quadro está ali montado. Marta e Maria estão muito tristes. E ali o texto tem alguns detalhes que eu acho impressionantes. Quem é que recebe Jesus no caminho? Quem é que recebe Jesus no caminho? Marta. Onde é que está Maria? Continua sentada. Lembra quem é que estava correndo lá no dia que Jesus estava na casa delas? Marta estava correndo. Quem é que está sentada? Maria. Aqui é uma outra coisa. Maria continuou sentada sem Jesus. Isso é que a religião faz, viu, gente? A gente pode sentar aos pés de Jesus, Jesus sai e a gente fica sentado. Entendeu? Mas aqui é outra mensagem, outra história, outra coisa, tá? Mas Marta vem se encontrar com Jesus. Vocês se lembram o que Marta fala para Jesus? Primeiro ela repreende Jesus, lembra não? Agora, a amizade que havia entre eles permite que ela repreendesse a Jesus. Marta repreende Jesus pelo menos 2 vezes na Bíblia. Uma foi naquele episódio quando Maria está sentada, e ela vem falar para Jesus, o Senhor não se importa que ela fique aí sentada enquanto eu estou trabalhando? Quer dizer, a amizade dela com Jesus permitiu que ela chamasse a atenção do visitante, não da pessoa. Mostra amizade, mostra intimidade. Porque se não tivesse intimidade, ela chegaria na porta e falaria assim, Maria, vem cá um pouco. Não seria assim? Mas revela intimidade. Então ela chega para Jesus e repreende a Jesus. Eu estou trabalhando e ela está aqui sentada, o senhor não vai fazer alguma coisa não? Aí Jesus fala o que fala, Marta, Marta, por que me persegues? Lembra não? Não é bem isso não. Mas Marta, está ocupada com muitas coisas, poucas importam e um só basta. Maria escolheu a melhor parte e ninguém vai tirar isso dela. Não, a sua pressão não vai mudar a situação. Mas ali quando Jesus chega no funeral, as pessoas estão chorando e Jesus também chora. E Marta chega. E o que Marta fala? Se o Senhor estivesse aqui, isso não teria acontecido. Isso é uma verdade? Hã? É verdade. É verdade. Porque se Jesus tivesse chegado uns dias antes ali, Lázaro não teria morrido. Jesus já havia mostrado isso. Então era uma informação que Marta tinha, que era uma informação verdadeira, mas não mudava a situação. Lázaro está morto. Qual a resposta de Jesus? Marta, eu sou a ressurreição e a vida. O que Marta diz? Eu sei que meu irmão há de ressuscitar no último dia. Outra informação que não mudava o momento dela. Marta sabia onde? Sabia na cabeça. Porque saber na cabeça não muda a situação. Saber no coração muda a situação.
Pode não mudar a situação, mas muda o coração. Amém? Então isso me fez pensar na minha atitude de muitas vezes eu declarar esse versículo, mas isso não ser uma declaração de coração, ser só uma declaração mental. E sabemos que todas as coisas, isso vira um mantra. Isso vira um mantra. E virou um mantra naquilo que a gente chama de igreja da restauração. E sabemos que todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus. Mas pedir emprego, Deus tem misericórdia. Peraí, mas onde é que está o sabemos? Onde é que está o sabemos? Porque esse sabemos faz a gente falar o que Paulo falou: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Lembra? Porque Paulo encerra aquele texto de Filipenses 4, quando ele diz assim: em todas as coisas eu fui instruído, e ele termina dizendo: posso, eu posso, todas as coisas. Posso o quê? Posso passar por naufrágio, posso passar por nudez, posso passar por fome, porque eu sei que o Senhor está aqui comigo. Eu sei disso. Então ele prestava atenção na presença de Deus e não no que acontecia ao seu redor. Amém? Amém, amados? Então a pergunta é: nós sabemos que todas as coisas cooperam? Ou nós temos uma desconfiança que coopera? Olha, amados, eu já passei por prejuízo na minha vida, eu passei por algumas situações, prejuízos morais, prejuízos financeiros, que honestamente, até hoje eu não vi resultado não. Não, eu estou confessando aqui, não sei se você pode confessar a mesma coisa. Você já passou por isso, não? Uma situação assim de prejuízo emocional, prejuízo financeiro, e ainda que você tenha recitado esse versículo, você não viu benefício nenhum depois? Você já passou por isso? Hã? Nem a pequena nuvem, mas a gente canta, né? Tem músicas, amados, que são mantras, que a gente canta para a gente se convencer, mas esse não é o Evangelho. Esse não é o Evangelho. O Evangelho não é uma experiência de autoconvencimento para ver se a gente melhora o astral. Não é isso, amados. Mas onde é que está o segredo? Você compreende tudo que acontece na sua vida? Sim ou não? Eu não. Aliás, eu compreendo muito pouca coisa que acontece na minha vida. O que eu compreendo é assim. O que eu não compreendo é assim. Já aconteceu coisas que, meu Deus. Fala, Deus, você não vai fazer nada não? Deus fala assim, não. E Senhor, Deus fala assim, e vai cuidar do seu serviço, vai trabalhar, fica para me fazer pergunta, vai cuidar da sua vida. Eu falo, mas Deus, não está escrito que tudo coopera? Você já não entrou nesses parafusos, não? Com esse versículo aqui? Amado, isso aí é verdadeiro. Está só nós aqui. Está só sendo gravado, mas pode falar, está gravado só minha voz, a sua resposta não. É um fato, amados. E nós precisamos parar para pensar nessas coisas. Porque o Evangelho, ele não é alguma coisa de decorar, é de viver. É de viver. E eu tenho que saber que todas as coisas cooperam, eu tenho que saber. Eu tenho que experimentar esse negócio, eu tenho que saber o sabor desse negócio. Amém? Como é que eu resolvi isso? Como é que eu já me resolvi esse negócio? Essas dúvidas, essas inquietações, essas incertezas. Porque também aqui tem uma outra história. Aqui tem uma outra história. Antes de eu falar onde eu cheguei, aqui tem um outro problema que aconteceu conosco. É que, desculpa. Jó foi um dos únicos homens que enfrentou Deus e disse que se Deus fosse homem, Jó se assentaria num tribunal com o Senhor.
Ele está dizendo assim: eu te processaria por danos morais e financeiros e econômicos. Eu te levaria num tribunal. E o Senhor diria: por que o Senhor está fazendo isso comigo? Porque eu nunca defraudei, eu nunca tomei o salário de ninguém, eu nunca me dobrei diante da mulher de ninguém, ou sobre a mulher de ninguém. E ele começa a dizer as coisas que ele nunca fez. Então, o Senhor não tem razão de fazer isso comigo. O problema de Jó é que Jó era bom e sabia. Deus falou que ele era bom. Falou ou não falou? Lembra? O homem reto, temente a Deus, que mais? Se desvia do mal, justo. Hã? Meu Deus, se Deus fizesse só um elogio de uma dessas coisas por mim, eu só teria foguete um ano. Antes do pecar. Quer dizer, Jó seria um membro da nossa igreja, assim, um cardeal, não era nem presbítero. É que ele sabia que ele era bom. Mas o problema de Jó não era impaciência, era soberba. Era soberba. Jó era um homem soberbo, porque ele enfrenta Deus cara a cara. Eu tinha um amigo que na brincadeira ele dizia assim: não gosto de pecar contra ninguém, porque se eu pecar contra alguém, eu vou ter que pedir perdão. Eu não quero me humilhar pedindo perdão. Isso era a brincadeira dele. Então não era uma busca de santidade, era uma busca de não ter que se humilhar. Mas, amados, às vezes a gente esconde essas coisas no coração e vai levando a vida assim, né? Deus é injusto, porque me tomou aquele carro, eu paguei tanto assim, veio o ladrão, levou, e onde é que estão os anjos que ficam ao nosso redor e nos guardam e nos ajudam, né? Mas aí fico com essas dúvidas, mas no domingo está lá pregando fé em Deus e tal e coisa. Talvez eu não esteja falando a respeito de ninguém, talvez esteja falando só de mim aqui. É noite de abertura de coração. Mas vocês percebem como esse texto precisa ser compreendido? Os irmãos percebem? Que ele virou um mantra na nossa religião? É uma citação. É uma citação. E a gente vai nisso assim, até a gente crer nisso. Mas de fato, amados, de fato. E no caso de Jó, o que Deus faz com ele? Deus não responde às perguntas de Jó. Você já reparou, não? Deus faz perguntas. E faz umas perguntas assim. Não, mas perguntas todas elas relacionadas a coisas físicas. Jó, onde é que você estava quando eu lancei os fundamentos da terra? Foi assim, coisa simples. Coisas físicas. Jó, onde é que eu guardo os relâmpagos? Coisas assim. E para terminar ele pergunta: Jó, você levaria para sua casa um crocodilo para brincar com sua filha? Quer dizer, o crocodilo é uma das minhas criaturas. Ele para sua casa assim. E a cada pergunta Jó ia diminuindo, até chegar, como diz o irmão, a extrato de pó de pulga. E é aí que ele diz: eu ponho minha mão na boca. Eu falei de coisas que eu não sabia. Falei bobagem. Falei bobagem. Agora o Senhor fala e eu escuto, porque ele falou muito. Ele falou muito, ele reclamou muito. Ele queria pôr a justiça dele diante de Deus, e o Senhor é injusto. Por isso que ele falou, afinal. Porque ele era bom. Mas, amados, a bondade do homem não chega aos pés da bondade de Deus, do que Deus quer que a gente seja. Porque Deus não está preocupado com a nossa justiça. A nossa justiça diante de Deus é trapo de imundícia. Quer dizer, o melhor nosso é imundícia diante de Deus. Quem de nós pode chegar diante de Deus e dizer: Deus, eu fiz isso, eu sou aquilo? Nenhum de nós, amados. Porque Deus só não recebe por causa do sangue de Jesus. Só. Nós somos completamente dependentes do sangue de Jesus Cristo, da justiça de Jesus. Ele é a nossa justiça. Nós temos acesso diante de Deus não pelo que fazemos, nem pelo que somos, mas pelo que Jesus é. A nossa santidade não está relacionada aos nossos atos. A nossa santidade está relacionada ao que Jesus Cristo fez na cruz. Só. Ponto. Acabou. O conhecimento leva à soberba. O conhecimento, o saber ensoberbece.
enche a cabeça e sai por aí falando muita coisa sem compreender. Sem compreender. E aqui, aquele que eu ia falar, existe uma outra situação, é que eu chamo de espiritualização do materialismo. Eu vou explicar o que eu quero dizer. É que, vamos dizer, vamos voltar para o Fusquinha lá. Você bateu o Fusca no poste, aquele Fusca que você lutou, aí você diz assim, não, todas as coisas cooperam para o bem dos que ama a Deus. Então eu bati um Fusca, Deus vai me dar um Lamborghini. Não, eu perdi um emprego de R$1.000, todas as coisas cooperam para o bem dos que ama a Deus, e vou ganhar um emprego de 5.000. Eu pedi aquela casa lá de um quartinho, Deus vai me dar uma mansão, porque todas as coisas cooperam para o bem dos que ama a Deus. Amados, eu descobri uma vez, descobri que Deus não trabalha com venda de automóveis, descobri que Deus não é corretor de imóveis e descobri que Deus não tem uma agência de empregos. Deus não está interessado em nada dessas coisas. A palavra diz que se Ele não poupou o seu filho, vai poupar os nossos bens? As coisas que nós temos, amados, são simplesmente combustível para aquilo que Ele quer fazer em nós. E se precisar tocar fogo no Fusquinha ou na Lamborghini, Ele vai tocar fogo, porque Ele não poupou o filho dele. Amados, nada é santo. Nada do que temos é santo, e tudo é santo. Nada é santo no sentido que Deus vai poupar. Amém? Bom, como é que eu comecei a compreender isso aqui? Então, para mim, a chave não está no versículo 28. A chave para mim está no versículo 27. É o que acalmou meu coração. Eu continuo sem respostas. Mas o meu coração hoje é calmo diante desses fatos. Está no versículo 27, que a gente não cita muito. O que está escrito no versículo 27? Aqui nós temos a Trindade. No versículo 27 nós temos a Trindade. Aquele que examina os corações é o mesmo que intercede pelos santos. Quem é esse? Quem intercede por nós dia e noite? Jesus Cristo. Ele é o nosso advogado. Amém? E é esse que sabe qual é a intenção do Espírito Santo. Então nós temos aqui o Filho, nós temos o Espírito Santo e nós temos Deus. Mas ele fala uma coisa aqui maravilhosa, que é a intenção do Espírito Santo. Qual é a intenção do Espírito Santo? Quais são os pensamentos de Deus a nosso respeito? Quem pode me dizer? São pensamentos de bem e não de mal, de paz e não de guerra. Todas as coisas que Deus começou em nossa vida vai levar a um bom termo. Amém, amados? Então eu posso não compreender os caminhos de Deus, mas eu estou descansado na intenção de Deus. Isso acalmou o meu coração. Eu posso não ter 99% de respostas às minhas perguntas, mas eu tenho absoluta confiança na intenção de Deus a meu respeito. Por que eu tenho confiança? Porque eu vi o que Ele fez com o Filho dele a meu favor. Estão me compreendendo, amados? E um Deus que não poupou o Filho dele ao meu favor, será que Ele vai deixar uma obra sem terminar na minha vida? Não, amados. Ele vai completar, porque Ele investiu, não foi o melhor que Ele tinha, Ele investiu a única coisa que Ele tinha, que era o seu Filho. Amém, amados? Então um Deus que investiu isso, Ele vai terminar a sua obra na minha vida. Então eu não compreendo, Andros, eu não compreendo, por assim dizer, os capítulos do meio, mas eu sei como esse filme terminará. Eu sei. Há um versículo em Hebreus capítulo 2, que é, amados, assim, o quadro que me alenta em relação ao futuro.
Olha, eu não entendo muito de escatologia não, viu? Se você um dia me convidar para eu falar de escatologia lá na sua congregação, eu acho que em 15 minutos eu falo tudo que eu sei e ainda vou ler o Salmo 119 e vou cantar um hino para encher os 15 minutos. Então eu não entendo muito de escatologia. Agora, uma coisa eu sei, Jesus Cristo virá para a sua igreja. E eu vou estar com Ele. Isso eu sei. Agora, os 70 anos, mas eu entendo absolutamente nada. Mas uma coisa eu sei, Jesus vem. E virá em glória, para reinar com seus santos. E eu vou me encontrar com Ele. E vou viver com Ele eternamente. Agora, as outras coisas eu não sei não. Não estou dizendo que nós não devemos saber, estou dizendo que eu não sei. Eu não sei. Então, eu não seria a pessoa indicada para você convidar para falar de escatologia. Então, pode tirar o cavalo da chuva que eu não sei. Mas há um texto em Hebreus que diz que o Senhor vai nos tomar e vai levar diante do Pai e vai dizer assim: eis aqui os filhos que tu me deste e não me envergonho de chamá-los meus irmãos. Amados, eu aguardo esse dia. O que vai acontecer depois dele, honestamente, eu não sei. Mas eu aguardo esse dia, que Jesus vai nos tomar todos, e vai chegar diante de Deus, e vai ver a sua obra terminada. E vai dizer: valeu a pena o trabalho da minha alma na cruz. O que eu fiz na cruz valeu a pena. E a palavra diz que Ele vai mostrar nos séculos vindouros a suprema grandeza da sua bondade para conosco, os que cremos. Amém, queridos? E o texto diz que nesse dia, nesta hora, Jesus Cristo vai cantar louvores a Deus no meio da congregação. Você já pensou Jesus cantando? E por que Ele vai cantar? Porque Ele vai olhar para nós e Ele vai estar completamente satisfeito com a obra dele na cruz e com a obra do Espírito Santo em nós. Amém, amados? Então eu não sei o que vai acontecer depois, eu não entendo das ruas de ouro, quilates, vai ser o ouro, eu não sei dos cristais, eu não sei de nada, mas eu sei uma coisa, que nós vamos estar com Jesus na presença do Pai. Onde? Não sei. Mas uma coisa eu sei, é de Deus, em Jesus Cristo. Amém, amados? Ah, mas eu sonho com esse quadro, eu sonho com esse momento, eu sonho com esta hora. Eu não sei se você sonha com isso, mas eu sonho com esta hora. A hora que Jesus vai nos tomar pela mão a todos nós e vai dizer: olha, Pai, olha aqui o resultado da nossa obra na cruz. Está aqui, ó. Bendito seja o nome do Senhor. Amém, queridos? Essa é a intenção de Deus. Eu confio nisso. Eu confio nisso. E é isso que me faz dizer: eu sei que todas as coisas cooperam. Porque eu sei da intenção dele. A intenção de Deus. É isso que basta. A intenção de Deus. Então eu posso não compreender muitos caminhos do Senhor. Assim como não se entende o caminho da cobra no penhasco. Assim como não se entende o caminho do navio no mar. Assim também não compreende os caminhos do Senhor. Mas uma coisa eu compreendo: o coração dele a meu respeito. Você compreende isso? Não? E é isso que me faz ficar tranquilo. Então, como eu disse a vocês, o meio do filme, me embanando todo no meio do filme, mas eu sei como vai terminar esse filme. Eu sei. Eu sei. E essa esperança é que me dá força para eu caminhar no agora. Essa esperança do amanhã que me faz viver agora tranquilamente. Amém, queridos? Então eu queria chamar a sua atenção para o versículo 27, que é o que dá sustentação ao versículo 28. Sem entender o 27, nós vamos recitar o 28 sem muita compreensão. Porque o versículo 28 é construído em cima da intenção do Senhor. E é nisso que é construído a palavra sabemos. Porque se você perceber, o versículo 28 começa com uma chamada partícula conjuntiva. Não é isso que no velho português? Lembra? Começa com uma palavra E. A palavra E é uma partícula conjuntiva. O que é que faz a partícula conjuntiva?
junta ideias, conecta ideias. Correto? Então ele vem falando da intenção de Deus e ele diz, e sabemos. É por causa disso. É por causa dessa intenção que nós sabemos. Não é por causa dos fatos que a gente sabe, mas é por causa daquilo que a gente sabe de Deus. Amém? Então eu queria chamar a sua atenção para essa primeira palavra. A segunda palavra que eu queria chamar a sua atenção é a palavra amam. Então eu tenho que, quando pensar de todas as coisas que operam para o bem, eu tenho que pensar o seguinte: o meu amor pelo Senhor e o meu chamado. O amor a Deus, amados, deve ser o que move todos nós. Tudo que Jesus Cristo fez, tudo aqui nesta terra que Jesus Cristo fez, Ele fez por amor ao Pai. Eu vou afirmar uma coisa aqui, você segura a pedra e não me joga antes, não, deixa eu terminar a frase e o pensamento, tá? Mas Jesus Cristo não veio por amor a nós. Jesus Cristo veio por amor ao Pai. O texto diz assim: porque Deus amou ao mundo de tal maneira que enviou Jesus. Quem foi que amou? Foi Deus, não foi Jesus. Porque Jesus diz assim: eu vim por causa do meu Pai. O Evangelho de João todo enfatiza essa verdade. Eu vim por causa do Pai. Eu só faço o que vi antes o meu Pai fazer, e só falo o que vi antes o meu Pai falar. E não somente falo o que Ele falou, mas falo como Ele falou. Então toda a atenção de Jesus era no Pai. Ele amava o Pai acima de todas as coisas, por isso Ele morreu na cruz. É porque Ele amava a Deus que Ele morria na cruz. Deixa eu chamar a atenção sua para um outro fato, para ajudar a entender isso. Quando Jesus chega para Pedro, e está trabalhando com Pedro, em dois aspectos, um para curar Pedro, João 21, lembra de João 21? Eu não estou lendo os textos não, porque eu estou falando a gente que conhece a Bíblia, tá? Então quando eu cito João 21, você já sabe todo o capítulo, já aparece na sua mente todo o capítulo. Mas em João 21, quando Jesus, depois da ressurreição, aparece aos discípulos, em João 21 ele chega na praia. Lembra ou não? Correto? E ele faz aquela pergunta: vocês já pescaram? Ele diz: não, não pescamos, joga a rede. E o que é que entende carpinteiro de pescaria? Nada, mas obedecem a Jesus. E diz o texto que eles pescam 153 grandes peixes. Lembra? E quando eles chegam na praia, já tem uma fogueira acesa e um peixe no fogo. Jesus não usa nenhum dos 153 grandes peixes. Aqui tem uma lição. Qual é? Jesus não aproveita nada que a gente faz. Tudo que Jesus faz na obra é baseado nele, no que ele faz, não no que nós fazemos. Então você pode chegar: pesquei 153 grandes peixes, mas não foi ele que pescou. Porque o que vale é aquele que ele pescou. Algum amém por aí? Não. É meio chocante, mas é um fato. 153 grandes peixes, era para dar testemunho tudo quanto é igreja, né? Irmãos, pescamos 153 grandes peixes, mas Jesus não pega nenhum daqueles. Jesus pega o que ele pescou. E é o que ele pescou que serve. Eu não sei se você se lembra de um texto que diz que o Senhor arrancará da igreja ou da sua seara toda planta que ele não plantou. Você sabe disso, não? Aí eu descobri, pela palavra, no decorrer dos anos, que tem 3 tipos de pessoa na igreja. Uma que Deus plantou, uma que o diabo plantou e outra que eu plantei. E Deus vai arrancar as 2 que ele não plantou. As que o diabo plantou, as que eu plantei, essas o Senhor arrancará. Vai ficar só que ele plantou. É os 153 grandes peixes que a gente pescou. Bom, isso é outra mensagem. Isso é outra palavra. Mas vá guardando essas coisas aí. Deixa o Espírito Santo falar ao seu coração. Quando eles chegam na praia, Jesus faz 2 coisas ali. Uma, ele cura Pedro. Correto? Ele cura Pedro. Primeira coisa que ele faz, ele cura Pedro. Quando Pedro chega, Jesus faz 3 perguntas a ele, que na realidade é uma só. Quais são as 3 perguntas? Pedro, você me ama?
3 vezes, Jesus pergunta. E pergunta diante de uma fogueira. Porque foi diante de uma fogueira que Pedro negou 3 vezes. Lembra disso? Pedro negou Jesus 3 vezes diante de uma fogueira. E foi diante de uma fogueira que Jesus curou Pedro. Porque Pedro, sempre que visse uma fogueira na sua vida, lembraria do dia que ele negou a Jesus. Então Jesus cura a lembrança de Pedro, cura o coração de Pedro. Então Jesus resolve o passado de Pedro e estabelece o futuro de Pedro. Qual era o futuro de Pedro? Pastoreia o meu rebanho. Amém? Mas em cima de quê, amados? Em cima de quê? Do amor de Pedro a Jesus, e não o amor de Pedro às ovelhas. É claro que a gente tem que amar as ovelhas, mas o nosso amor às ovelhas é assim como uma senoide, é assim. A gente ama domingo à noite, segunda-feira de manhã, não quer ver nenhum crente na porta da gente. Estou falando de mim, tá? Domingo à noite aquela maravilha, e beija todo mundo, e abraça todo mundo, mas segunda-feira eu estou cansado, não quero nem atender o telefone. Ué, cadê aquele amor maravilhoso que estava sendo derramado domingo à noite na reunião? Então, meu amor às pessoas não serve. O que deve regular minha vida é o meu amor ao Senhor. Ao Senhor. Aí você diz assim, Jamil, você está dizendo que a gente não deve amar as ovelhas? Não, não é isso não. Não é isso não. É porque quando você ama a alguém, você passa a amar as coisas que essa pessoa ama. Entendeu? Eu vou repetir. Quando você ama alguém, você passa a amar as coisas que essa pessoa ama. Quando você ama alguém, você passa a odiar as coisas que essa pessoa odeia. A nossa obra, o nosso ministério, tem que ser em cima do amor a Deus. Amor ao Senhor. Paulo traça para nós em Filipenses um quadro de um homem de tremendo sucesso. Ele conta a origem dele, da tribo de Benjamim, que era o xodó de Jacó, tribo de Benjamim. Ele fala assim, eu sou hebreu de hebreus, fariseu, segundo a lei, irrepreensível. Mas eu olho para mim e falo, Deus, eu estou perdido com esse currículo de Paulo, onde é que eu fico? Eu não sou hebreu, não sou da tribo de Benjamim, não sou fariseu, porque o fariseu era um crente fantástico, amado. Se nós tivéssemos uma igreja só de fariseu, a gente estava feliz. Porque um povo que dava o dízimo, não faltava reunião, estava tudo ali em cima, ali, ó. Às vezes a gente combate fariseu, mas não gostaria de ter uma igreja de fariseus, porque era um povo todo justo. E por fim ele disse, segundo a lei, irrepreensível. Mas ele disse, amados, que ele desprezou tudo isso por causa do conhecimento de Cristo. Conhecimento aqui não é ter informação a respeito de Cristo. Eu desprezei tudo isso porque eu queria conhecer a Jesus Cristo. O que moveu o ministério de Paulo, amados, não foi a obrigação que ele tinha para com as pessoas, ainda que ele diz, ai de mim, se deixar de pregar, porque pesa sobre mim a responsabilidade de pregar. Mas o que movia Paulo, amados, era o profundo amor que ele tinha à pessoa de Jesus Cristo. É isso que movia Paulo. Eu fico preocupado, queridos, que muitos de nós nos tornamos excelentes profissionais. Fazemos as coisas todas maravilhosamente bem, mas nos falta afeição ao Senhor, apego ao Senhor, apego a Deus. A carta aos Filipenses, eu estou citando muito, porque eu estou lendo esses dias lá em casa, né? Eu já li essa carta muitas vezes, essa é uma carta que me impacta muito, porque para mim essa é a carta do sentimento. Em 4 versículos você vai encontrar 59, de acordo com a versão, ou 62 referências a sentimentos. E o texto que a gente fala muito, que é Filipenses 2,5, diz, tende em vós o mesmo fronel, que pode ser traduzido como sentimento, pode ser traduzido como atitude. Mas uma atitude em relação aos irmãos, porque os versículos anteriores falam de afeição. Lembra disso? Não, do 1 ao 4, fala de afeição. Irmãos que eram afeiçoados. E se isso não lhe convence, lê o restante do texto.
Quando ele fala de um Jesus que é obediente, é servo à morte de cruz, e aí ele vai falando, quando chega no versículo 10, versículo 12, ele fala a respeito de Timóteo, que ele está enviando para os filipenses. Ele diz assim: eu estou enviando Timóteo para vocês porque eu não tenho ninguém de igual sentimento em relação a vocês. Lembra disso? Não. Porque alguns cuidam das suas próprias coisas, enquanto Timóteo cuida das coisas de Cristo. E o que é cuidar das coisas de Cristo? É ter afeição às pessoas. Cuidar das coisas de Cristo fala de afeição. Longe de nós, amados, o profissionalismo. As coisas devemos fazer com profissionalismo, mas o coração não pode ser profissional. E aí ele continua falando. Ele diz assim: eu mandei Timóteo para vocês, porque Timóteo serviu comigo no Evangelho como filho ao Pai. Vocês se lembram como é que Paulo encontra Timóteo, não? Os irmãos se lembram? Paulo chega numa cidadezinha chamada Icônio, encontra um rapaz que tinha a fé da avó, a fé da mãe, lembra disso, não? E que conhecia as Sagradas Escrituras. E não só Icônio, mas Listra dava um bom testemunho daquele menino. Alguns entendem que Timóteo nessa época tinha entre 15 e 16 anos. E Paulo vê aquele menino ali servindo na igreja. Paulo fala assim: vem para cá. E adota ele como filho. E chama ele depois de verdadeiro filho. Interessante que ele também chama Tito de verdadeiro filho. E eu acho que Tito e Timóteo não conversavam muito a respeito disso, porque ficariam na dúvida: quem é o verdadeiro filho de Paulo? Mas aí Paulo continua falando de Timóteo e entra e fala de Epafrodito. Lembra de Epafrodito? E fala assim: olha, daqui a pouco, quando Epafrodito terminar de cuidar das minhas coisas, ele fala para Epafrodito, o meu companheiro, o meu cooperador, meu irmão, meu companheiro e meu cooperador, eu vou mandar ele de volta para vocês. Porque ele ficou muito angustiado, porque ficou sabendo que vocês estavam preocupados com a doença dele. Você percebeu ou não? Epafrodito ficou preocupado com a preocupação dos irmãos, que os irmãos ficaram preocupados porque ele estava doente. Que maravilhosa confusão. E aí Paulo fala assim: na realidade, ele ficou doente mesmo. Esteve quase à morte. Mas Deus curou ele por amor de mim, para que eu não fosse consumido por excessiva tristeza. O problema não era Epafrodito, ele podia até morrer, mas eu ia ficar muito triste. Então, por minha causa, Deus curou Epafrodito. Amados, o nome disso é igreja. O nome desse negócio é igreja. É afeição. É afeição, entranháveis afetos de misericórdia. É isso que é a igreja. É isso que faz a gente caminhar junto, são afetos. Mas hoje, os homens seriam conhecidos pela falta do próprio afeto natural. Mas a igreja é um lugar de afeições. Afeições. E eu percebo, amados, a gente se afasta, a gente se isola, a gente perde contato. Isso revela o quê? Falta de afeição. O que caracteriza a nossa vida, amados, deve ser amor ao Senhor. Amor a Deus. Aí todas as coisas vão cooperar. Se nós amamos ao Senhor, aí todas as coisas cooperam. A gente não pode ser texto sem entender os versos 27, sem que o nosso coração seja um coração afeiçoado ao Senhor. O que me faz buscar Jesus Cristo em oração, quando eu não tenho nenhum motivo de oração? Você lembra do tempo que você namorava com sua esposa? Ficava ali 10 minutos, 1 hora, sem falar nada. Aí falava assim: pois é, então, e aí? Não tinha assunto, mas não queria ir embora. Estou certo ou estou errado, amados? Hoje, a nossa relação com Deus e com os irmãos é muito utilitarista. A gente chega para Deus para pedir e não para estar diante dele. As orações da gente têm uma lista.
A gente não chega mais dentro de Deus, fica lá assim, é Deus. E Deus fala, pois é. Então, pois é, Senhor. Como é que fica? Ah, para mim tá bom, Senhor Deus. Para ti, não, também tá bom. Aí vai 1 hora, vai 2 horas. O que vocês acham disso que eu estou falando, amados? É isso mesmo que estou falando? Será que nós não perdemos isso, amados? Esse profundo afeto ao Senhor, de estar na presença dEle, porque a presença dEle nos atrai, está ali sem lista. Ademir Fanja, ele me contou uma coisa interessante. Um dia um pastor ali de Valinhos, muito pentecostal, tal, ele falou, Ademir, vamos para o monte orar? Que eu estou aí precisando ouvir algumas coisas, quero um companheiro para orar comigo. Eu falei, vamos. E foram. E o irmão lá bateu a boca no chão e começou a falar para Deus, e falou, e Ademir chegou lá e começou a levantar as mãos. E ficou assim, não falou nada. Aí terminou assim um tempo, o irmão levantou, vamos descer, né? Porque Deus não falou nada comigo. E com você? Ademir falou assim, falou muito. Eu falei, mas eu não vi você falando nada. Ele falou assim, pois é, talvez por isso. Quem fala muito não tem oportunidade de ouvir. Ele ficou ali só contemplando ao Senhor. Mas vocês já repararam que nas nossas congregações não há mais contemplação? Nós somos um povo que não contempla. Não para assim na palavra, fica ali meditando e lendo, e volta no versículo 1 vez, 10 vezes. Nós perdemos a capacidade de contemplação. Somos um povo de relação utilitarista, nos relacionamos com o Senhor por aquilo que Ele pode nos dar. Mas que Deus restaure em nós amor a Ele. Amor a Ele, profundo amor ao Senhor. Eu aqui quero incentivar os irmãos a estudar isso, a meditar nisso. Amor ao Senhor. Não estou falando de amor à igreja, não. Mas estou falando de amor a Deus. Porque amor a Deus vai desencadear em nós amor às pessoas. Amém? Claro que nós precisamos amar-nos uns aos outros. Eu citei Filipenses aqui. Afetos, entranháveis de misericórdia. Isso é um fato. Mas nós precisamos voltar a amar ao Senhor. E a terceira e última palavra do texto, que eu quero destacar, é que nós fomos chamados. Então o texto diz que todas as coisas cooperam juntamente. Aqui é uma redundância, né? Porque cooperar já é juntamente. Mas a palavra tem isso, né? De muitas vezes enfatizar e reenfatizar uma verdade. Então ele diz que todas as coisas trabalham juntas, trabalham em harmonia, sincronizadas, para o nosso bem, o bem dos que amamos a Deus e o bem daqueles que somos chamados pelo Senhor. Amém? Então aqui nós precisamos preocupar com essa última parte. Qual é o nosso chamado? Qual é o nosso chamado? Porque se nós não compreendermos o nosso chamado, vai ficar muito difícil até para nós entender essa cooperação do Senhor. Porque as coisas cooperam para um chamado. Se nós não compreendemos o chamado, nós não poderemos compreender a cooperação. Eu estava conversando esses dias com um pastor, assim, refletindo na situação hoje da igreja. E uma coisa que nós não falamos muito hoje é a respeito de chamamento. Não sei se você fala sobre isso, mas nós não falamos muito sobre chamamento. O nosso povo hoje não se preocupa muito com chamamento. A gente fala de caráter, e é bom mesmo falar de caráter, mas a gente não fala de chamamento. Não sei se acontece a mesma coisa aqui. Acontece não? Sim ou não? Não ouvi vocês. Aí não fala muito de chamamento não. Mas chamamento, amados, é a coisa mais básica da vida de um servo de Deus. É ele compreender a razão da sua existência.
Efésios capítulo 4, verso 1 diz que nós devemos viver de maneira digna da vocação a que fomos chamados. Como é que nós podemos viver uma vida digna de uma vocação que nós não conhecemos? Então nós enfatizamos caráter, enfatizamos vida de família, que tem que ser mesmo, mas nós não damos às pessoas um motivo pelo qual elas devem lutar. Porque todo atleta luta para ganhar um troféu. E o troféu é o nosso chamado. Paulo diz assim: deixando as coisas que para trás ficam, eu prossigo para a soberana vocação. E eu luto para conquistar aquilo pelo que fui conquistado. Então há alguma coisa a ser conquistada. E o texto ali é interessante, que diz que eu prossigo para conquistar algo pelo que eu fui fisgado. A vocação tem que nos fisgar. O chamado de Deus tem que nos fisgar. Sabe o que é fisgar, né? Como é que fica um peixe fisgado? Ele vai lutar, mas no fim vem para a terra, né? Porque está fisgado. Está fisgado. Às vezes, a gente tem visão, mas a gente não foi fisgado por aquela visão. Concorda ou não? Porque a visão de uma pessoa que foi fisgada, essa visão muda a vida da pessoa. Ela é capaz de deixar tudo por causa desse chamado. Ela é capaz de deixar tudo. E deixar tudo, amado, me referindo a coisas ruins, como é de pessoas dizem: ah, eu deixei por amor ao Senhor. Não, você deixou de fumar porque você é inteligente. Tem nada a ver com amor ao Senhor. Porque pulmão gasta dinheiro. Então para de fumar por uma questão de... Eu já vi pessoas falar assim: eu coloquei o cigarro no altar. No altar não é lugar para colocar coisa ruim. No altar a gente só coloca coisas perfeitas. Correto? A gente só sacrifica aquilo que é perfeito. E Paulo, quando ele fala que ele deixou coisas perfeitas. Amém? Agora, por que ele deixou o que era perfeito? Porque ele tinha uma visão de um chamado. Todas as coisas cooperam para o bem do nosso chamamento. Qual é o nosso chamamento? Somos chamados para quê? Bom, eu quero dividir esse chamado, amados, em 5 aspectos. E claro que eu não vou terminar hoje. Eu quero, entre hoje e as reuniões de amanhã e depois, falar nos 5 aspectos do nosso chamamento. Tá? Tem um lápis aqui? Rapaz, esse menino cresceu, hein? Jesus! Você pretende continuar nessa carreira ou não? Crescendo? Que coisa! O meu menino também está grande, viu? Meu menino está com 14 anos, já está maior que eu. E antigamente a gente chamava ele de Jamezinho. Hoje o Jamezinho lá em casa sou eu. Eu gostaria de dividir esse chamado aqui em 5 aspectos, tá? O primeiro aspecto, que nós somos chamados para ser filhos de Deus. Esse é o primeiro chamado nosso. Então eu diria que esse é o projeto de Deus. Esse é o projeto do Senhor, chamado para ser filho. Esse é o projeto. Tá? Todas as outras coisas, elas vão ser derivadas disso ou vão cooperar para isso. Eu vou tocar em cada aspecto desse, tá? O segundo chamado é que nós somos chamados para ser santos. Essa é a condição. Se você pegar Efésios capítulo 1, você vai ver ali diversos chamados. Chamados para estar com Ele, chamados para ser santos, chamados para ser filhos. Mas eu tomei aqui 5 aspectos, não quer dizer que são só isso, não, tá? Mas
eu estou entendendo que esses 5 aspectos chamados de Deus são extremamente importantes para nós. O terceiro aspecto é que chamados para ser discípulos. Isso aqui é o meio. Então, chamado para ser filho é o projeto, chamado para ser santo é a condição, chamado para ser discípulo é o meio. O quarto aspecto, chamado para ser servos, essa é a atitude. Ainda que não pareça, estou escrevendo em português, viu? Não é. Então, chamado para ser filho é o projeto. É o projeto. Depois eu quero mostrar isso para os irmãos. Chamado para ser santos é a condição para chegarmos a esse projeto. Chamado para ser discípulo é o meio que Deus tem para chegarmos ali. Chamados para ser servos é essa atitude que nós precisamos ter para chegar ali no projeto. E por fim, chamado para as nações, esse é o nosso trabalho. Tá certo? Então, chamado para ser filho é o projeto, chamado para ser santo é a condição, chamado para ser discípulos é o meio, chamado para ser servo é a atitude, e chamado para as nações, esse é o nosso trabalho. Você reparou que o trabalho veio em último lugar? Porque realmente é assim na Bíblia. Marcos 3,14 diz que após passar todo um tempo de oração, Jesus chamou para si aqueles que ele mesmo quis e para enviar a pregar. Lembra? Marcos 3,14. Chamou para estar com ele e para enviar a pregar. Então, o nosso primeiro chamamento é para estar com ele, para ser dele. Então, o primeiro chamamento é para ser. E, como consequência, fazer. Mas nós estamos numa época que a gente é chamado para fazer. E nós não temos tempo para buscar ser. E nós precisamos entrar nisso. Então, eu gostaria, amados, que nesses tempos nossos aqui, entre hoje e domingo, eu queria tocar nesses 5 pontos. Quanto tempo eu tenho mais aqui? O problema é que eu tenho pilha alcalina. Que não é só solar, não, é qualquer luz. E diz que pregador pentecostal não pode ver o microfone, que já agarra, né? Não pode ver um caixinho de fósforo que sobe em cima para pregar. Mas por que eu coloco esse aspecto de filho como primeiro projeto? Se você reparar no versículo 29 de Romanos, eu creio e acho que o versículo 29 de Romanos 8 é o ápice da carta aos Romanos. Toda carta tem um miolo, tem um tema central. Por exemplo, quando você escreve uma carta, hoje são os e-mails, né? Outro que saudade daquele tempo, chegava a carta em casa. Você esperava o carteiro, lembra ou não? A expectativa do carteiro chegar, pegava a carta, a sensação de abrir um envelope, lembra disso? Não. Hoje é do Banco Itaú, hoje é esse negócio. Vai assim, os boletos, um negócio sem graça, né? Não tem unção nenhuma nessas coisas, né? Mas quando você escrevia uma carta antigamente, ou nos e-mails,
você começa assim, ó, tudo bem com você? Como é que está fulano? Como é que está fulano? Tal. Quando termina isso aí, você fala, bom, eu escrevi para dizer isso. Aí você fala, bom, dá um abraço em fulano, dá um abraço em fulano. Pois bem, eu creio que o versículo 29 é o tema central da carta de Paulo. Se você conhece a carta aos Romanos, você vai perceber que ele vai num crescente, até chegar no versículo 11 do capítulo 8. Quando chega no versículo 12, ele parece que abre uma cortina a respeito de um tema que é a filiação a Deus. Porque até o capítulo 8, versículo 11, Paulo fala a palavra filho uma só vez. Mas quando chega no versículo 12 do capítulo 8 em diante, ele fala só de filhos. E ele começa dizendo não, no meio do texto ele fala que Deus nos deu o espírito de adoção, pelo qual nós chamamos Abba Pai. Abba Pai. Ele traz isso à tona e coloca para nós a coisa assim como toda a criação, tudo que Deus faz, leva a isso, a nossa filiação. E ele vai descrevendo e fala de 3 gemidos. Lembra dos 3 gemidos? Ele fala da criação que geme. Como é que diz o texto? Na ardente expectativa da revelação dos filhos de Deus. A expressão, eu não entendo de grego também não, viu? Eu entendo de grego igual eu entendo de escatologia. Mas a expressão ali é uma expressão muito interessante, que diz que a criação está naquela atitude assim, quando você levanta assim o pé, estica o pescoço para ver do outro lado de um muro. É assim que a criação está, na ardente expectativa da revelação dos filhos, e ela geme. Esse é o primeiro gemido. O segundo gemido é que diz que o Espírito Santo, ele geme também por nós, e por nós, com gemidos inexprimíveis. E Paulo fala do terceiro gemido, que nós juntamente com ele gememos, nessa expectativa da adoção. Então o capítulo 8, ele é assim o fecho da carta de Paulo. Ele dá uma quebra fantástica no capítulo 5, quando ele fala da nossa justificação. Deus nos justificou em Cristo. Ele entra no capítulo 7, no capítulo 6 ele fala da nossa inclusão na morte de Cristo, fala do nosso batismo. Amados, estudem sobre o batismo. Que coisa fabulosa é o batismo. Que coisa fabulosa é o batismo. Nós precisamos estudar sobre o batismo. O batismo ficou alguma coisa assim simbólica. O batismo não é símbolo. O batismo é uma verdade de Deus. É uma experiência com Deus. Amém? Que amém mais fajuto, irmãos. Pedro fala que o batismo salva. Então o assunto é importante, ou não é? Pedro fala que o batismo salva. Jesus fala que aquele que crê e for batizado será salvo. Pedro fala que se formos batizados em cima do arrependimento, nós temos remissão dos pecados. Então o batismo não é um símbolo, o batismo é uma verdade que precisa ser renovada todos os dias. E ele fala com uma força tremenda em Romanos 6. Diz que pelo batismo nós fomos plantados, nós fomos justificados, nós fomos sepultados, para que possamos viver em plenitude de vida com Ele, pela ressurreição de Cristo, quando Ele sai das águas. Então o batismo não é um símbolo. O batismo é uma experiência de vida com Deus, que precisa ser renovada todos os dias. Mas como nós precisamos pregar sobre o batismo. E batismo para nós ficou uma experiência lá do passado. Mas o batismo precisa ser renovado. Não estou dizendo que precisa batizar de novo, mas a gente precisa renovar a experiência do batismo em nossas vidas. Fomos batizados em Cristo Jesus, estamos mergulhados com Ele na sua morte. E essa é a nossa vitória. A nossa vitória sobre o pecado é a nossa morte em Cristo. Amém, amados? Porque aquele que morreu com Cristo, sobre ele o pecado já não tem domínio.
Não é isso que diz Romanos? Amém, amados? Aí ele vem falando essa verdade tremenda no capítulo 6, e quando entra no capítulo 7, a gente tem um encontro, uma trombada com a gente mesmo. Eu não. O que eu quero fazer, isso não consigo. Mas o que eu não quero fazer é exatamente o que eu faço. E Paulo entra numa luta, mostra para nós a luta que ele vivia, mas ele termina o capítulo 7 com uma profunda declaração, com um grito de vitória. Ele faz uma pergunta que não tem resposta: quem me livrará do corpo desta morte? Eu sou miserável. Mas qual é o grito de vitória dele? Graças a Deus, porque já não há condenação. Não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam mais segundo a carne, mas segundo o Espírito. E aí, amados, no versículo 11 ele diz que o Espírito, se habita em nós o Espírito daquele que vivificou Jesus Cristo, esse mesmo Espírito vivificará os nossos corpos mortais por meio desse mesmo Santo Espírito. Ele fala: irmão, nós não somos mais devedores. Amém? Porque o pecado já não tem domínio sobre nós. Amados, essa é a tremenda notícia do Evangelho. O pecado já não tem domínio sobre nós. Se eu contar para vocês assim, eu não sei o que eu vou causar aqui agora, mas se eu contar para vocês assim: irmãos, eu tive uma revelação que o Atlético vai ser campeão do Campeonato Brasileiro, o que você diria? Ok, mas vocês perceberam que eu mexi com vocês, não mexi? Eu mexi com vocês, não mexi? Mas, amados, eu contei um negócio a vocês aqui que não tem nem comparação. O pecado já não tem domínio sobre nós, e eu não consegui mexer com vocês. Amados, essa é a notícia. Quem vive a experiência de Romanos 7, quando escuta isso, deveria soltar foguete. Eu posso vencer ao pecado. Amado, isso não é uma notícia? Eu posso vencer ao pecado. Eu não preciso mais andar embaixo do pecado. Amados, que coisa tremenda. O pecado já não tem mais domínio sobre nós, porque Cristo na cruz matou o pecado. E para que não restasse nenhuma dúvida, ele matou também o pecador. Acabou. Pecado vem sobre mim, o que eu falo para ele? Pecado, eu já morri. Quem morre não peca mais, diabo. Acabou. Aí você vai dizer assim: Jamê, você está pregando a impecabilidade do crente? Não, eu estou dizendo que ele não precisa mais pecar. É isso que eu estou dizendo. Nós só pecamos, vacilamos. Nós só pecamos porque não usamos a palavra contra o pecado. Porque o Senhor falou: o pecado está à tua porta, a ti convém dominar o desejo de pecar. Lembra disso, amados? E nós temos a força do Espírito Santo, liberado no poder do batismo, na ressurreição de Jesus Cristo. Amém, amados? É importante o batismo? Ah, amados, eu gastaria aqui diversas noites a vocês, eu não conseguiria falar da total importância do batismo. Mas nós precisamos de uma revelação do batismo. Irmãos nossos, no século 1300, 1400, tiveram essa revelação do batismo. Quem conhece a história dos anabatistas sabe do que eu estou falando. Irmãos que pagaram com a vida por essa revelação. Vocês sabem dessa história ou não? Infelizmente a gente só conhece a história da igreja a partir de Lutero. Mas tem excelentes livros, um deles Reforma Radical, que conta a história dos anabatistas, irmãos que pagaram preço pela revelação do que é o batismo. Eu não sei se é o Marcos Cavalheiro
o Marcos Moraes, ou o pai dele, Moisés, que diz uma coisa interessante, que os católicos dizem assim: aquele que for batizado será salvo e um dia crerá. Não é assim que diz o catolicismo romano? Aquele que for batizado será salvo e um dia crerá. O evangélico diz: aquele que for batizado, aquele que crê, está salvo e um dia será batizado. É assim que o evangélico faz. Porque o batismo para nós pode ser depois da manhã, pode ser depois de um curso, pode ser no ano que vem. Se morrer assim, está tudo bem. Mas Jesus diz: aquele que crê e for batizado será salvo. A salvação é resultado da crença e da obediência. Então, esse é um tema que nós não podemos desprezar. Amém, amados? Porque isso desencadeia a nossa vitória em Cristo. Aí ele vem falando, amados, que o mesmo Espírito, verso 15, não recebeste espírito de escravidão para outra vez estares em temor, mas recebeste o espírito de adoção. O espírito de adoção testifica aqui dentro que nós somos filhos de Deus. Isso é importante, amados? Isso é importante? Sim ou não? Amados, Jesus Cristo veio para isso. Jesus Cristo morreu na cruz para gerar para Deus filhos e filhas. Por isso que João capítulo 1, verso 12, o que é que diz? Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder para serem feitos filhos de Deus. Quando a gente recebe Jesus, a gente recebe o poder para nos tornar filhos de Deus. Jesus Cristo morreu na cruz para nos fazer filhos. Deixa eu enfocar por outro lado. A Bíblia fala a respeito de Deus com muitas figuras. Por exemplo, fala de Deus e nos dá a ideia de um Deus como general de exércitos. Mas a gente sabe que Deus não é um general. Deus não está cheio de estrelas, né? Fala de Deus como um lavrador. Mas Deus não tem planta, nem nós somos plantas. Fala de Deus como construtor. São figuras. Mas quando a palavra fala de Deus como Pai, isso não é figura. É a essência de Deus, é a sua paternidade. Deus é Pai. Efésios 3,14 diz que todas as famílias da terra tomam o nome de Deus, a paternidade de Deus. Todas as famílias da terra. Isso significa que todos nós recebemos por empréstimo de Deus a capacidade de procriar. E não só nós, toda a criação. Toda a criação tem poder para procriar, porque recebeu de Deus a graça da procriação, porque só Deus tinha capacidade para criar. Ele é Pai. Isso não é figura. Então o que Deus está fazendo é formando uma família, que nós sabemos, uma família de muitos filhos, semelhantes a Jesus. Esse é o projeto de Deus. Levítico diz, amados, que terminarão todas as coisas, Deus sendo nosso Pai e nós sendo para Ele filhos e filhas. Apocalipse fala que Ele será para nós Deus e nós seremos filhos e filhas. Amém? Então tudo caminha para isso. O Jardim do Éden foi, vamos dizer assim, o trailer desse negócio. Deus queria se revelar Pai, mas o homem voltou as costas para o Senhor. E a Escritura mostra essa paternidade de Deus. Jesus Cristo vem à terra como o Filho do homem. É o Filho. Você já reparou, não? Filho com letra maiúscula. É o Filho do homem. É o Filho que nasceu no homem, mas é o Filho. E Jesus vem a essa terra como filho, querendo formar filhos. Amém, queridos? Então essa é a primeira vocação nossa, é sermos filhos de Deus. Então,
Paulo vai descrevendo Romanos, vai escrevendo Romanos, descrevendo essa obra de Deus, até que chega no versículo 29, que diz: porque os que dantes conheceu, a esses também predestinou. O que é predestinar? É dar um destino antes de a coisa existir. Eu creio que quando você vê um pedaço de madeira, você vê além da madeira, não vê? Não é isso? Você vê um pedaço de madeira, o que você vê naquela madeira? É? Ah, vê uma pá de coisa, né? Você vê ali um montão de coisas. Eu olho para um pedaço de madeira e falo assim: ó, uma tábua bonita. Uma tábua bonita, olha. Mas quem trabalha com isso não vê a tábua. Vê um armário, vê uma mesa, vê uma cadeira, não vê aquilo. Isso é predestinar. É você determinar o que a coisa deve ser antes dela existir. Antes da gente existir, Deus nos predestinou para que fôssemos filhos dele. Amém? Nós nascemos para ser filhos de Deus. Nós éramos criaturas de Deus. Jesus Cristo veio e morreu na cruz e nos adotou. Efésios capítulo 1 fala disso, que nós somos predestinados para a adoção. Amém? Somos adotados. Fomos predestinados para ser filho. Agora, que tipo de filho? Semelhantes a Jesus. Nem mais, nem menos. O padrão é esse. Jesus Cristo veio, de acordo com as palavras de Pedro, para que seguíssemos as suas pegadas. Para que fizéssemos o que ele fez, mas principalmente para sermos o que ele é. Amém? Esse é o nosso chamado. Todas as coisas vão cooperar para que sejamos filhos de Deus. Aí você pode perguntar assim, peraí, uma pergunta teológica: a gente já não é filho? Sim ou não? Assim como a palavra diz que nós já fomos salvos, estamos sendo salvos e vamos ser salvos, nós já somos filhos e vamos ser filhos. Em Mateus capítulo 5, verso 44, diz que se nós amarmos os nossos inimigos, se nós orarmos pelos que nos amaldiçoam, abençoando, se nós amarmos aquele que nos ofende, seremos verdadeiramente filhos de Deus. Como é que fica? A gente já é ou vai ser? Já é e vai ser. Como é que fica? É porque existem duas condições para filhos. Uma é que nós somos filhos gerados por Deus. Fomos gerados pelo Espírito Santo na morte de Cristo. Amém? Fomos gerados. Lá no céu, lá no cartório de Deus, Deus chegou num livrão lá e lavrou um termo de adoção. Amém? Isso está escrito. E nós somos filhos. Na sua certidão já está escrito: você é filho de Deus. Amém? Aqui está a certidão. Ela diz que você é filho. Amém? Isso é um fato. Esse é um fato. Mas existe um processo que é filho parecido. Um é filho gerado, outro é filho parecido. Um é a palavra teknos, outro é a palavra huios. A palavra teknos fala de um filho que nasceu. A palavra huios é um filho semelhante. Então nós estamos nesse processo de um filho que foi adotado, que está trabalhando para ser filho semelhante. Amém? Nós estamos nesse processo. Já tenho uma garantia. Quando eu adotei meu filho, eu vi umas coisas, aprendi algumas coisas interessantes ali. E Efésios capítulo 1 para mim tem uma outra conotação agora. Tem uma outra dimensão.
Na realidade, a adoção são dois processos. O primeiro processo é o processo da... Como é que fala? Destituição. Antigamente falava de destituição do pátrio poder, hoje é poder familiar, né? Então, há um processo em que corta-se o vínculo com aquela história antiga. A gente era filho de quem? Pode falar, é vergonhoso, mas tem que de vez em quando lembrar para valorizar o que a gente tem. A gente era filho de quem? Do diabo. Que parentesco, hein? Com parente desse, misericórdia, né? A gente era filho do diabo. Jesus falou que a gente era filho do diabo. Não falou só para os fariseus, não. Ele colocou o termo ali. A gente faz o que vê o nosso pai fazer. Não foi isso que ele falou? Então a gente era assim, só fazia aquilo porque a gente via o pai fazer e fazia desse jeito. Deus foi lá no cartório. Quando Jesus morre na cruz, Jesus corta o nosso vínculo com o nosso pai antigo. E você sabe como é que ele corta o vínculo? Matando a gente. É a maneira dele cortar o vínculo, é matando a gente. Se você morreu, você não tem mais parentesco com o diabo. Amém? Se você não morreu, o parentesco está funcionando. Então, o nosso escape é a morte. Bendita e maravilhosa cruz de Cristo que nos matou e nos afastou do Pai antigo. É por isso que eu gosto daquela música, daquele irmão da Assembleia de Deus. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Que coisa maravilhosa. Quem ama, nós precisamos amar a cruz, porque a cruz é a nossa libertação. Ah, mas a cruz é terrível. Louvado seja Deus. Se não fosse a cruz, nós estávamos amarrados ao diabo. Mas a cruz nos libertou. Oh, amados, que maravilha a cruz de Cristo. Amém? Essa é a primeira parte do processo. E ele matou a gente. Destituiu o poder que Satanás tinha sobre nós. Nós morremos. E aí, segundo Paulo, em Coríntios capítulo 15, ele fala que nós morremos com ele e o primeiro Adão morre na cruz de Cristo. Aí nasce o segundo Adão, o último Adão. Nasce o segundo homem. Quando a gente nasce de novo, nasce agora, nós nascemos em nova filiação, somos agora filhos de Deus. O batismo fala disso. O batismo fala de um quebra de vínculo e um começo de um novo vínculo. Éramos filhos do diabo, agora somos filhos de Deus. Amados, isso é um fato. Isso é um fato eterno. Esse é um fato perfeito. Esse é um fato completo. Amém, amados? E ninguém pode mexer nisso. Porque segundo a lei, quando o juiz destitui uma família do poder sobre uma criança, é proibido mexer nesse processo. Esse processo está selado. E o nosso processo, amado, de destituição do nosso antigo pai, está selado. E é proibido mexer com isso. É proibido. Amém, amados? E Deus não gosta que a gente fique lembrando desse negócio. Porque Ele mesmo pegou e jogou no mar do esquecimento. E mar do esquecimento para Deus não fala de amnésia. Fala de decisão de não permitir que isso interfira no nosso relacionamento. E Deus nos trata agora como filhos dele, mas não como ex-filhos do diabo. Porque quem morreu não é ex mais. Está morto. Acabou. E nascemos uma nova criação. Nós somos filhos de Deus agora. Eu ajudei meu filho a entender isso, contando a historinha. Um homem muito rico, muito poderoso, mas muito bondoso, passa numa rua e vê ali um menino abandonado, comendo na lata de lixo, mal vestido, fétido, todo sujo. Pega esse menino, passa diante de um juiz, adota esse menino e leva para casa. Leva essa criança para casa, leva no banheiro, dá um bom banho, limpa completamente, leva lá no armário,
mostra as lindas e maravilhosas roupas, põe roupa nova, leva lá na geladeira, mostra comida que aquele menino nunca viu e deixa aquele menino. Um dia, ele escuta um barulho lá fora e vê aquele menino comendo na lata de lixo. Ele chega para esse menino e fala assim: filho, você não precisa mais comer na lata de lixo, porque você tem o que comer aqui dentro e tem roupa nova. Você entendeu a história? Eu estou contando a história de quem aqui? Essa é a minha história. Essa é a minha história. Meu pai me achou na rua, me levou para dentro da casa dele. Agora, de vez em quando, me dá vontade, por causa do costume, como Paulo diz aos Coríntios, por causa do costume, eu ainda sou tentado a comer na lata de lixo. Eu ainda tenho o costume de vestir as vestes da injustiça. Mas Deus fala assim: Jamê, você não precisa mais andar daquele jeito. Amém? E sabe o que vai acontecer, amados? Na medida que eu andar naquela casa, na medida que eu andar perto do meu pai, eu vou aprendendo os costumes dele. Vocês sabem o que aconteceu com meu filho? Ele hoje gosta de coisas que eu gosto, assim, em questão de paladar. Tem certas coisas que ele fala, que a mãe dele fala assim, mas é igual o pai. Não está falando lá do pai biológico, está falando desse pai. E tem certas coisas que ele até se parece comigo. Claro que ele é muito mais... Ele é bonito, eu não. Mas ele se parece comigo, até fisicamente. Esse é o mistério do andar junto. Esse é o mistério do andar junto. E quero dizer para você, quanto mais próximos de Deus andarmos, mais parecido com Ele seremos. Porque um dia, amados, um dia, nós o veremos como Ele é. E nós seremos como Ele é. Com o rosto desvendado, nós contemplamos ao Senhor, como por espelho. E vemos o quê? A glória dEle. O que é que se vê no espelho? O que é que se vê no espelho? Quando você olha no espelho, o que é que você vê? Você está vendo a glória de Deus. É isso que Paulo diz que você vê. E é nessa glória que nós vamos sendo transformados. E nós vamos sendo transformados na medida que o contemplamos. É isso que dá, ficar muito perto de Deus. Você começa a ficar parecido com Ele. Mas é isso que Ele quer. E o que vai acontecer é que nós vamos amar os que nos odeiam. Nós vamos abençoar os que nos amaldiçoam. Nós vamos dar pão aos que nos perseguem. E aí nós vamos ser parecidos com Ele. Nós vamos ser confundidos com Ele. Amém, amados? Ser filho de Deus, esse é o projeto. Amém? Romanos 6,4, com todo prazer. De sorte que fomos sepultados com Ele, pelo batismo, na morte, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Porque se fomos plantados juntamente com Ele na semelhança da sua morte, também o seremos na sua ressurreição. Amém, amados? Eu vou parar aqui e amanhã a gente, com a graça de Deus, continua. Mas eu espero assim que hoje à noite a gente pense muito nisso, na questão da nossa filiação. Amém? Que a gente assim se glorie nisso. Deus, eu sou filho de Deus. Não há, olha, amados, esses dias atrás, só para terminar, dias atrás cheguei num posto de gasolina ali perto de casa, e eu parei para comprar um pão, e comecei a conversar com um rapaz que vendia pão. Falei, escuta, rapaz, está me vendendo pão, mas pão para te falar dele que eu vou te contar. É muito melhor do que esse. Ele falou, e onde é que vende? Falei, não vende. Eu comecei a falar do pão, né? Do pão. Né? Os outros pães todos são falsos, só tem um pão verdadeiro, né? Aí conversando com ele, ele começou a perguntar a meu respeito. E ele fez uma pergunta muito interessante. Ele falou, escuta, onde é que você pretende chegar?
A pessoa que pergunta filosófica, profunda, eu parei assim, Deus, onde é que eu pretendo chegar? Onde é que eu pretendo ir? Ah, amados, e veio assim uma coisa do Espírito Santo. Eu falei, Deus, eu não preciso chegar mais a nenhum lugar, porque eu já cheguei em Cristo. Eu não tenho mais algum outro lugar onde eu possa ir, além de Jesus Cristo. Amém? Amados, nós já somos filhos. Meu Deus do céu. Tem alguma outra coisa mais além disso? Ser filho de Deus? Pois bem, todas as coisas cooperam para isso. Todas as coisas vão cooperar para isso. Para que nós sejamos parecidos com Ele. Amém? Tudo em nós, que não for parecido com o Senhor, Deus vai tirar de nós. Amém? Por favor, pensa nisso nesta noite. Medita nisso. E agradeça a Deus por isso. Pai, em nome de Jesus, nós agradecemos.